Hoje vamos falar sobre um dos textos mais profundos e confrontadores da Bíblia, o Salmo 73. Esse salmo nos leva para dentro da mente e do coração de Asaf, um homem que, assim como muitos de nós, experimentou a angústia de ver a prosperidade dos ímpios e questionou se a vida de fé realmente valia a pena. Mas sua jornada não parou nas dúvidas. Ele encontrou respostas profundas em Deus. Prepare-se para mergulhar na alma desse salmo e descobrir o poder da fé em meio à incerteza. Asaf começa o Salmo 73 com uma verdade poderosa. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Contudo, ele imediatamente revela uma luta intensa que estava acontecendo dentro dele. Ele admite que, apesar de conhecer essa verdade, quase perdeu o chão, quase vacilou em sua caminhada com Deus. O motivo? A prosperidade dos ímpios. Ele olhava ao redor e via pessoas que não se preocupavam com Deus vivendo em abundância, enquanto ele, um servo fiel, enfrentava lutas e desafios. Esse conflito interno é algo que muitos de nós já sentimos, aquela sensação de que o mundo parece recompensar a maldade enquanto os justos sofrem. Asaf nos mostra que não é errado ter esses pensamentos, mas que precisamos levá-los à presença de Deus. Em seu desabafo, Asaf nos confessa algo que muitos têm medo de admitir. Ele começou a invejar os ímpios. Ele descreve como eles pareciam viver uma vida fácil e confortável. Eles não enfrentavam as mesmas dificuldades que ele. Tinham corpos saudáveis, viviam com fartura e suas vidas eram marcadas por tranquilidade. Mais do que isso, eles falavam com arrogância, como se estivessem acima de Deus e da justiça. E isso levou Asaf a uma crise ainda maior. Será que todo o meu esforço para viver de maneira correta é em vão? Zrenia, ele se perguntava. A tentação de comparar nossas vidas com a dos outros pode ser devastadora, especialmente quando parece que aqueles que não servem a Deus estão prosperando. Mas Asaf não parou por aí. Ele nos ensina que essa é uma batalha da alma que precisa ser enfrentada na presença de Deus. À medida que Asaf se afundava em seus questionamentos, a crise de fé foi se intensificando. Ele não conseguia entender por que a vida dos ímpios parecia tão fácil, enquanto ele, que buscava agradar a Deus, enfrentava tantas adversidades. A dúvida crescia em seu coração, e ele chegou a se perguntar: será que vale a pena seguir esse caminho? Será que toda a minha devoção, todo o meu esforço para manter meu coração puro é inútil? Essa pergunta revela uma luta espiritual profunda, uma que muitos de nós enfrentamos em algum momento. Quando as dificuldades vêm e a prosperidade dos que vivem sem Deus é evidente, pode parecer que a nossa fé é em vão. Asaf aqui nos lembra que essa crise é real e dolorosa, mas ela também é parte do processo que nos leva a uma fé mais madura. Então, algo extraordinário acontece. No meio dessa batalha interna, Asaf toma uma decisão crucial. Ele vai ao santuário de Deus. E é ali, na presença de Deus, que sua visão é transformada. Ele percebe que, enquanto estava focado apenas no aqui e agora, sua perspectiva estava distorcida. No santuário, ele entende que a prosperidade dos ímpios é temporária. Por mais que eles pareçam estar no controle, eles estão em um caminho escorregadio que os levará à ruína. Asaf nos mostra que, quando levamos nossas dúvidas e frustrações para Deus, Ele nos dá uma visão mais ampla da realidade. Ele nos ajuda a enxergar além das circunstâncias imediatas e a confiar em sua justiça eterna. Foi nesse momento de comunhão com Deus que Asaf percebeu que estava olhando para as coisas do ponto de vista errado. Agora, com uma nova clareza espiritual, Asaf vê o destino dos ímpios. Ele diz que Deus os coloca em lugares escorregadios e que eles serão destruídos de repente, como em um pesadelo que desaparece ao despertar.
A aparente segurança e sucesso que eles tinham era apenas uma ilusão passageira. Por mais que o mundo celebre sua prosperidade, Asaf entendeu que a justiça divina é inevitável e que Deus tem o controle de todas as coisas. Esse momento de revelação traz uma paz profunda ao coração de Asaf, pois ele finalmente compreende que os caminhos de Deus são justos, mesmo quando parecem ocultos aos nossos olhos. Ele vê que a prosperidade dos ímpios não é algo a ser invejado, pois não tem fundamento eterno. A verdadeira segurança está em Deus. Após essa revelação, Asaf olha para dentro de si mesmo com um coração arrependido. Ele percebe que, em sua dor e inveja, estava sendo insensato. Ele compara seu comportamento a um animal irracional, levado pelas emoções, sem conseguir enxergar a realidade maior. Essa humildade é tocante, pois Asaf reconhece sua limitação humana e a cegueira espiritual que o dominava. Muitas vezes, quando estamos tomados pela dor ou frustração, não conseguimos ver o quadro completo. Mas Asaf nos ensina que, ao levarmos nossas dúvidas para Deus, Ele nos dá a clareza que precisamos e nos ajuda a enxergar nossas próprias falhas com compaixão e graça. É nesse ponto que Asaf começa a entender o valor da dependência de Deus. Mesmo em meio à sua crise de fé, Asaf faz uma descoberta que transforma sua visão de Deus e da vida. Ele percebe que, apesar de sua dor e confusão, Deus nunca o abandonou. Ele declara: "Contudo, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita." É uma declaração poderosa da fidelidade de Deus. Mesmo quando Asaf estava perdido em seus pensamentos e quase desistiu, Deus estava ao seu lado, segurando-o com firmeza. Essa imagem de Deus segurando nossa mão nos momentos de dúvida e fraqueza é uma das mais confortantes da Bíblia. Nos lembra que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor, Deus está conosco, guiando-nos com sua graça e amor. Depois de toda a sua luta interna, Asaf chega a uma conclusão simples, mas profundamente transformadora. A verdadeira riqueza da vida não está no sucesso material ou nas conquistas terrenas. Ele declara: "Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti." Essa é uma das declarações mais sinceras de amor e devoção a Deus em toda a Escritura. Para Asaf, o maior tesouro é a própria presença de Deus. Ele percebe que, mesmo que o mundo lhe ofereça riquezas, poder ou sucesso, nada se compara ao privilégio de estar próximo de Deus. A verdadeira felicidade, a verdadeira realização, está em uma vida de comunhão com o Criador. Tudo o mais perde o brilho diante dessa realidade eterna. Em sua jornada de fé, Asaf também reconhece sua própria fragilidade humana. Ele admite que seu coração e sua carne podem falhar, mas que Deus é a força do seu coração e a sua porção para sempre. Isso nos lembra que, mesmo quando nossas forças físicas ou emocionais falham, Deus é quem nos sustenta. O reconhecimento de nossa fraqueza é, na verdade, o caminho para experimentar o poder de Deus em nossas vidas. Muitas vezes, tentamos ser autossuficientes, mas Asaf nos ensina que é na dependência de Deus que encontramos verdadeira força. Quando nos apoiamos em Deus, mesmo nas nossas maiores fraquezas, Ele nos fortalece e nos dá o que precisamos para perseverar. No final do Salmo 73, vemos um Asaf totalmente transformado. Sua crise de fé o levou a uma nova profundidade de confiança em Deus. Ele declara: "Quanto a mim, bom é estar junto a Deus." Depois de tudo o que viveu e questionou, Asaf escolhe confiar na bondade de Deus e proclamar suas obras. Ele não só entendeu que Deus é justo e que os ímpios não prevalecerão, mas também que a maior bênção é estar na presença de Deus. Essa confiança renovada é um testemunho de que, mesmo em meio às lutas e às dúvidas, podemos encontrar segurança em Deus.
Sua justiça é certa, sua bondade é constante e estar com Ele é a maior riqueza que podemos ter. O Salmo 73 nos leva por uma jornada espiritual profunda. Ele nos lembra que as dúvidas e crises de fé são reais, mas que elas não precisam ser o fim da nossa história. Assim como Asaf, podemos levar nossas dúvidas à presença de Deus e encontrar respostas que nos transformam. Podemos descobrir que, mesmo quando o mundo parece injusto, Deus está conosco, segurando nossa mão e nos guiando. A verdadeira riqueza, a verdadeira paz, vem de viver perto de Deus. Que esse salmo inspire sua fé e o fortaleça em sua caminhada com o Senhor. Amém.